Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me confirma aí, por favor, que a gente já vai dar início à nossa aula de hoje, tudo bem? Perfeito, então. Na última aula a gente viu sobre os gráficos, correto? Na aula de hoje a gente vai continuar vendo sobre os gráficos, porque tem mais algumas coisinhas para a gente estar aprendendo. E a gente também vai estar revisando alguns conceitos que a gente viu na última aula, tudo bem? Me confirmem, por favor, se vocês estão conseguindo ver a minha tela, por favor. Tá ok aí? Beleza, então, pessoal. Eu peguei o arquivo da última aula, que a gente trabalhou nele, e acrescentei algumas coisas que vão ser válidas para os nossos estudos aqui, tá bom? Na última aula a gente aprendeu, inclusive foi o exercício que eu passei para vocês, eu passei 3 tipos de gráficos, né? Eu passei o gráfico de barras, o gráfico de colunas e o gráfico de linhas. Ficou faltando o gráfico de pizza, que aí eu implementei na aula de hoje. E também eu quero fazer algumas modificações nos estudos na parte que a gente já aprendeu, né? Porque dá para a gente melhorar um pouco mais. O primeiro exercício que eu passei para vocês foi esse daqui, no caso, né? Que vocês têm que colocar um gráfico de barras e tirar os dados a partir dessa tabela aqui, que é uma tabela que ela expõe a quantidade de turistas em milhões que a gente teve no Brasil no ano de 2022, pegando aqui alguns países da América do Sul, tudo bem? E aqui o gráfico final deveria ficar assim ou parecido com isso, né? Eu vou abrir aqui a edição dele para a gente ver como que fica na prática esse gráfico, tudo bem? Primeira coisa, a gente tem que pegar os dados da tabela e colocar eles na planilha. Só para a gente confirmar, olha, quando a gente clica aqui, inclusive alguns alunos tiveram dúvidas sobre isso semana passada, quando você clica aqui em abrir documento original, automaticamente já vai ser aberto para você uma planilha e nessa planilha você consegue editar o seu gráfico, né? A parte dos dados ela fica um pouquinho mais para cima, então eu vou pegar o meu gráfico e vou colocar ele aqui um pouquinho de lado para a gente visualizar melhor. Vou dar um zoom aqui, ok? Perfeito. Então aqui a gente tem o país e a quantidade de milhões. Lembrando que esses dados aqui a gente consegue dar uma editada neles. Deixa eu deixar eles um pouquinho mais bonitinho. Ok, isso aqui é só para deixar os dados um pouquinho mais bonitinho, não interfere em nada no gráfico. Ok? Vamos lá. A gente clica aqui nos 3 pontinhos, editar gráfico. No menuzinho que vai abrir na nossa lateral, a gente vai fazer aquelas edições básicas que eu já mostrei, mas eu vou falar aqui de novo. O tipo de gráfico a gente não vai mudar, porque a gente quer um gráfico de barras. A gente poderia até pôr um gráfico de colunas para a gente ver a diferença, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Gráfico. Aí a gente descer aqui um pouco, a gente poderia talvez utilizar um gráfico de colunas. É bacana também, mas na proposta eu queria que fosse o gráfico de barras, né? Tem variações, né? Dentro da opção de gráfico de barras, a gente tem variações. Por exemplo, o que eu passei para vocês foi esse, que é o simples, né? Aí depois você tem o gráfico de barras empilhadas, né? No caso aqui não deu nem diferença, porque a gente só tem uma série. Vocês lembram, né, que eu mostrei para vocês que a gente pode ter mais de uma série? Vou dar um exemplo aqui, ó. Não é esse caso, porque aqui a gente só está comparando dois dados, né? O país com a quantidade de milhões que ele teve. Aí o exemplo que eu dei foi, por exemplo, o valor que, em média, esses turistas deixaram ao Brasil, né? A gente vai chamar isso de receita. Vamos supor, esses 3,5 milhões de
turistas que vieram no Brasil, eles deixaram no país, vamos supor, 50 milhões de reais, né? Deixa eu ver se essa conta bate. Vamos supor, se cada turista deixar um... Beleza, a conta bate mais ou menos. Eu vou jogar aqui valores, né? Digamos, superficiais. Eu vou só colocar alguns valores aqui, que agora eu não tenho fonte para esses dados. Então, 45, 30, 20, 10, 15. Ok? E aí, agora, ele está comparando, né, na mesma proporção essa questão de quantidade em milhões de turistas com a receita que também está em milhões, né? Correto? Milhões. Porém, o que acontece, né? A gente observa que a segunda parte do gráfico, que seria a receita em milhões, ela está toda aqui batendo no 4, pelos conhecimentos que vocês adquiriram na aula passada e que vocês fizeram aí os exercícios. Por que vocês acham que ficou esse azul escuro todo aqui batendo aqui no 4? Ó, ninguém ficou mais, menos, igual a gente tem aqui no azul claro. Por que aqui ficou tão assim? Eu vou até mudar a cor aqui para vocês entenderem direitinho o que eu estou tentando dizer, né? Vou trazer o nosso gráfico para cá. Quem já souber já pode responder aí no chat, tá bom? Quem já tiver entendido a pergunta. Eu só vou deixar um pouquinho mais claro para mim formular a pergunta de novo. Vou pegar essa série aqui e vou colocar ela vermelha, que aí fica bem claro. A receita, vamos colocar a receita verde, ok. Alguém sabe me dizer por que essa parte da receita, ela ficou todos aqui, ó, todos aqui completando até chegar no final? Todos bateu aqui e parou. Quem sabe me dizer, sim, mais ou menos por que isso aconteceu? Pode falar aí no microfone, pode colocar no chat. O que vocês acham? Pessoal? Kelly, Marlene, Jaqueline. Por que vocês acham que essa partezinha aqui verde... Que isso aqui, na verdade, é um conceito bem simples, pessoal. Por que vocês acham que essa partezinha verde aqui, ó, ficou toda colada aqui, ó? Não ultrapassou. Ô, Ítalo, é porque o limite ali é 50? Limite é... Que limite? Você fala Sobe aqui... isso a tela, isso. Você fala porque aqui é Isso, a 50? receita é 50? Tem nada a ver não, né? Você usou o conceito certo, mas você usou o parâmetro errado. Tem a ver com limite, mas não é 50. Vou até colocar aqui de lado, para vocês conseguirem visualizar o gráfico e a tabela junto. Qual que é o limite da minha escala? Aqui, ó. Vamos analisar o eixo horizontal. Qual que é o limite dele? Qual que você acha, Kelly? É 3,5? Quase, um pouquinho mais. Aqui, ó. Eixo horizontal. Qual é o limite? Ah, tá. Quanto? É o É o 4. 4. Ou seja, o meu eixo horizontal ele está limitado até 4. Porém, todas essas quantidades aqui de receitas, algum dela é no mínimo 4? Não, né? Não. A menor é quanto? A menor é 0. Não, a menor Não? é 10. Aqui, ó. Ah, tá. 10, isso. Agora, olha a diferença. Eu vou mudar a minha escala. Ó, eu vou editar o meu gráfico. Agora, essa escala aqui, olha, que eu defini que ela é de 0 a 4, eu vou colocar ela de 0 a 15, por exemplo. Olha a diferença que agora já vai dar no nosso gráfico. O Isso. Paraguai... Como é que esse zoom aqui não está funcionando?
O Paraguai, que é o país que, segundo a nossa tabela, teve a menor receita, ela ficou em 10. E você concorda que aqui, olha, esse lado aqui, porque ele deveria ter ficado só até no 10 aqui, ó. Deixa eu ver o porquê. Dessa forma. O legal é que eu tô num assunto que nem era o meu assunto da vez, mas tudo bem. Tá, porque o empilhado ele junta. Se eu zerar aqui, ó, agora ele vai ficar no 10. O empilhado seria esse conceito. Ele junta o 10 mais o 0,9. Aí ficou 10,9 aqui. Se aqui Eu tive fosse que arredondar, assim, né? Não, não é arredondar. É porque esse tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de barras empilhado, ele junta uma série com a outra. É como se fosse um exemplo para ficar mais claro. Que inclusive é um exemplo que eu vou passar hoje. Pontuação de uma competição. E aí você tem uma equipe que ela compete, dentro dessa competição você tem fases. E aí no final, a soma dessas fases é o resultado. Então vamos supor, na fase 1, a equipe tira 10 pontos, aí depois ela tira 20, aí depois ela tira 15. Então você vai somando. Essa ideia aqui se aplica lá. Esse é um conceito que eu quero passar para vocês. Dentro de um tipo de gráfico, você tem variações. Você tem que saber analisar qual é o melhor contexto para cada uma delas. Então, por exemplo, essa questão aqui de quantidade de milhões de turistas para a quantidade de receita não é o melhor tipo de gráfico é esse, por exemplo. Entendeu? Entendi. É igual, por exemplo, agora eu vou mudar aqui o tipo. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, vocês conseguiram pegar aqui a diferença do porquê que esse tipo aqui não é legal? Que é igual, por exemplo, se eu fosse usar esses dados aqui, a minha escala tinha que vir no mínimo até 50, né? Por causa que os meus dados ali vão até 50. Porém, o que que acontece? Esse daqui, que na verdade foi até 50, ele é, na verdade, 50 mais 3,5. Então, ele é 53,5. Vou até mudar aqui então, ó. Vou colocar aqui 55 e a gente consegue ver. Eu vou colocar também aqui a legenda, né, dessa parte aqui. Então o que que acontece, ó? Agora você tem 50 mais 3,5. Então ele veio aqui até os 53,5, que seria um pouco mais da metade entre 50 e 55, OK? Mas então vamos voltar aqui no tipo do gráfico, porque nem é esse o nosso objetivo deste momento agora. Eu vim aqui, eu estava mostrando para vocês que dentro do gráfico de barras a gente tem variações. Ou seja, eu posso escolher, né, aquele tipozão clássico, que é o gráfico de barras padrão, e agora ele está fazendo um comparativo, olha, entre a quantidade de milhões de turistas com a receita em milhões deixadas por eles. Ou seja, a Argentina vieram 3,5 milhões de turistas e deixou no Brasil 50 milhões de reais. E aí você tem a comparação de todos os outros. Eu também tenho aqui um terceiro tipo de gráfico de barras, que é o gráfico de barras 100% empilhado, que aí no caso ele junta, né, numa, digamos assim, numa escala só, todo o... É porque na verdade aqui ficou muito pequeno, não tá dando nem pra ver. Acho que é por causa dessa escala, que a escala ficou... É porque ele mudou para porcentagem aqui, não tem nem sentido esse cálculo. Mas beleza. Por aqui a gente já viu que não funciona de jeito nenhum. Então vamos voltar aqui para o nosso tipo clássico. A gente poderia também, né, mudar o tipo, né? Em vez de ser gráfico de barras, a gente poderia, por exemplo, um gráfico de colunas. Aí aqui a gente está comparando quantidade de milhões de turistas pela receita. Aí aqui dentro você tem variações também, mas essas variações eu vou me ater quando a gente chegar no gráfico de barras propriamente dito. Então eu vou colocar aqui no gráfico de colunas propriamente dito, né? Então eu vou deixar aqui o gráfico de barras.
Aí uma outra coisa que é interessante, supondo, né, que a minha tabela ela tivesse essas duas partes aqui. Porém, eu não quero que a receita em milhões entre aqui no nosso gráfico, né? Até porque não é o nosso objetivo analisar isto agora. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, olha, e retiro a série. Olha aqui, ó, remover. Pronto, agora o nosso gráfico é apenas das quantidades de milhões. Agora eu quero diminuir esse eixo aqui, olha, eu não quero que ele fique tão longo, né? Porque eu não preciso disso tudo. Eu posso vir aqui, ó, em personalizar, eixo horizontal. A escala eu quero de 0 a onde estava antes. Ok? Aí a gente também tem as outras configurações que a gente já conhece, né? Tem as linhas de grade, que são estas linhas aqui, olha. Aí, por exemplo, eu tenho as linhas horizontais e as linhas verticais. Que aí você tem essas marcações aqui, que a gente chama de marcações principais. Posição, você pode colocar ele dentro aqui da barra, no caso, né? Você pode colocar ele para fora, que aí ele fica só aqui do lado da legenda do eixo. Você pode colocar ela cruzando, que no caso é a opção que fica mais bacana, tudo bem? E aí você tem o tamanho, você pode deixar essa marcação um pouquinho mais grossa. Até 24 pixels. No caso aqui, não altera a espessura, altera sim o comprimento, tudo bem? Depois a gente tem aqui sim a espessura, né? Que você pode deixar a linhazinha um pouquinho mais grossa. Então observem com atenção esses detalhes que nos próximos exercícios eu vou cobrar um pouco mais de formatação, né? Porque na última aula eu peguei uma parte mais básica do gráfico, digamos assim. Agora eu já vou cobrar um pouco mais de vocês. Então, por exemplo, eu posso colocar esses marcadores, posso colocar coisas diferentes, igual, por exemplo, eu posso pedir que vocês coloquem uma cor em cada uma dessas séries aqui, por exemplo. Eu posso pedir isso. Beleza, então eu vou vir aqui nos marcadores, vou diminuir essa espessura que está muito grossa para essa aqui. Você pode vir colocar uma cor personalizada, né? Quero colocar aqui vermelho. Aí essa linhazinha vai ficar vermelha. Ou você pode colocar, por exemplo, a cor dessa barra aqui. Você não sabe que cor que é. Pega o conta-gotas, coloca aqui, olha. Ele vai indicar para você. Como você colocou da mesma cor, você não está reparando. Aí no caso você poderia vir aqui, ó, na cor da linha, pegar aqui, né, para achar uma nova cor e com esse tom de azul deixar ele um pouquinho mais escuro. Beleza, agora ele está um pouquinho mais escuro com relação à barra. A gente tem também as linhas do eixo horizontal. Aí você pode colocar linhas secundárias, é interessante também, olha. Você pode colocar linhas secundárias. Aí essas linhas secundárias você pode personalizar as cores delas, deixar ela pretinha, por exemplo. Você pode colocar as marcações principais, que seriam essa marcação aqui, olha, no 0, no 1, no 2, no 3 e no 4. Essa marcação principal, aí você tem aquelas mesmas configurações para dentro, para fora. Você pode colocar também tamanho. Você pode personalizar aqui do jeito que você quiser, a questão da espessura. Deixar essa linhazinha mais grossa. A cor, né? Obviamente, vamos colocar essa mesma corzinha aqui. Essa marcação aqui, olha, a gente pode colocar a marcação secundária na cor do gráfico aqui, olha que interessante. Pode colocar essa daqui também na cor. Aí fica tudo temático, obviamente. Esse comprimento aqui está muito grande, você pode vir diminuir ele um pouco. Você pode vir e adicionar as marcações secundárias, aí no caso vai ser essas marcações aqui, olha, pequenininha, menores no caso. Aí você tem todas aquelas questões de espessura, cor. A cor, né, a gente pode colocar preto, por exemplo, mas aí vai ficar só esse pedacinho preto, você vem e coloca a cor clássica que você já está utilizando. Tem a questão do tamanho, obviamente. Então, isso tudo aqui, olha, a gente está mexendo dentro de linhas de grade, olha. Aí tem também questão de contagem, intervalo. Deixa eu ver se esse intervalo aqui a gente consegue personalizar ele.
Ah, tá. Isso aqui é para você indicar. Isso aqui é interessante, ó. Você pode colocar quantos, por exemplo, entre o 0 e o 1. Aí você tem o 0, 0,5 e 1. Aí você pode marcar aqui de quanto em quanto que você quer. Isso aqui no caso, olha, esse 3 aqui está marcando quantos que tem entre um intervalo e outro, ó. Isso aqui é bem interessante também. Ó, vamos colocar aqui. Agora aqui ele vai desativar. Tá, colocar contagem. Tá, ele colocou 4 linhas entre uma marcação e outra. Mas aí aqui criou demais, né? Aí olha que bacana, aqui você agora já criou uma escala que tem mais intervalos entre um ponto e outro. Igual, por exemplo, antes a gente tinha 0, 1, 2, 3 e 4. Aí agora a gente já tem uma escala mais aproximada. Eu vou colocar aqui 0, 2, que dá para a gente ver até melhor. Ó, igual, por exemplo, a gente tem 0, 0,2, 0,4. Então, assim, você consegue ver mais detalhadamente os intervalos. Igual, por exemplo, 1,6. Você vê que ele cai aqui diretamente no 1,6. O 0,9, olha que interessante, ele cai entre o 0,8 e o 1,0, obviamente. Esse marcador aqui, que é o marcador principal, a gente pode, por exemplo, aumentar um pouco o tamanho dele aqui, olha. Colocar ele em 18, que aí ele vem um pouquinho mais para aqui, olha. Aí você consegue diferenciar melhor que é marcador principal. No caso aqui ele rotacionou. Ele colocou uma rotação aqui, olha, nesse eixo, que a gente consegue desativar ela também, olha. Aqui, aqui, ó. Ah, no caso aqui ele não está aceitando por causa do tamanho. No caso aqui a gente teria que colocar 12. Calma aí. Assim a gente consegue ver. No caso a gente não consegue colocar todas as marcações. Só se a gente diminuir muito aqui, ó. Então, tipo assim, isso é uma questão que vocês vão estar percebendo que acontece entre mudanças de escala, no caso, quando você aumenta o intervalo, porque aí você tem espaços, né? Você precisa que os dados se comportem aqui. Então, por exemplo, igual quando eu coloquei, o tamanho da fonte estava 14. 14 não cabia em pé. Aí eu tive que diminuir a fonte para poder conseguir arrumar essa questão da inclinação, igual vocês conseguiram ver aqui. Então, sim, são muitas pequenas formatações que você pode fazer dentro do seu gráfico que melhoram em muito a, como se diz, a eficiência daquele gráfico, porque você tem que imaginar que um gráfico ele tem que ser objetivo, ou seja, você tem que conseguir pegar um dado que está numa tabela, que está em qualquer local, e transformar aquilo em uma informação útil, ou seja, uma informação que você consiga manipular futuramente. Por exemplo, como o meu intervalo aqui ele está vindo de 0,1 em 0,1, desculpa, 0,2 em 0,2, por exemplo, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. Então eu percebo que cada pedacinho aqui, né, cada série, no caso, ela vem até um pedacinho específico, igual, por exemplo, 1,8. Eu sei que 1,8, olha, ela vem exatamente aqui. O 0,9, ele não está aqui na minha escala, mas eu sei que 0,9 está entre 0,8 e 1. Só que agora, olha que interessante, se esse 0,9 se transformasse, ó, o 0,9 aqui do Paraguai vai se transformar em 0,95. Vou acrescentar um meio aqui. Agora, olha o que eu observo no meu gráfico. Agora, ele não está
Vou até dar um zoom aqui para a gente ver direitinho. Ó. Ele não está nem no... Opa. Ele não está nem no 0,8 aqui, ó, ele passou do 0,8, passou do 0,9, que eu sei que isso aqui é o 0,9, porque está entre 0,8 e 1, é o 0,9. Mas ele também não chegou no 1, ou seja, ele está quase aqui, mas não chegou. Da mesma forma que se eu colocasse 0,99, ele não chegaria ainda no 1. Por isso que o graficamente é mais fácil de você ver do que numa tabela. Olha aqui. Ele aqui parece que chegou, mas ele não chegou. Assim é quando chega, assim é quase chegando. Então, essas questões de diminuir, aumentar uma escala, aumentar os intervalos, isso tudo vai impactar em como as pessoas estão analisando o seu gráfico, tudo bem? Vamos voltar aqui na questão da formatação. O que mais que a gente consegue mexer nessas questões aqui? Por exemplo, agora, como eu personalizei o meu intervalo, eu não preciso mais que venha até 4. Então, eu posso personalizar aqui para ele mostrar até 3.6, por exemplo. Ele pode mostrar apenas até 3.6. Eu não preciso agora necessariamente jogar até no 4, porque eu sei que aqui ele vem mais. Da mesma forma, se eu quisesse diminuir um pouco essas diferenças aqui, eu venho aqui, olha, na questão aqui na questão da marcação, né, das linhas de grade. E, por exemplo, posso personalizar para ele ir de 0,4 em 0,4. Aí ele vem 0, 0.4, 0.8. Aí agora, olha que interessante, o 9, onde que o 9 vai estar? Entre 0,8 e 1.2, eu sei que esse meio aqui é 1. Então, ele está entre 0,8 e 1. Ele está no meio. Da mesma forma, os outros, né? Os que não são exatos, igual o 2.9. Ele está entre 2.8 e 3.2. Ele não está aqui no meio, porque aqui é 3. Ele não chegou em 3. Ele está entre 2.8 e 3. Então, assim, essas questões da escala que você define, isso tudo influencia, né? E como as pessoas veem o seu gráfico. Isso aqui, no caso, se aumenta as linhas, né? Agora, se aumenta os intervalos que tem entre uma marcação e outra, você pode colocar até 10, mas aí 10 já fica assim bem dificilzinho de ver como que está essa questão, né? Então, acho que 2 aqui já é 2 ou 3 já é suficiente para a gente visualizar, tudo bem? Outras formatações que a gente tem as legendas, né, que são muito importantes também. Aqui a gente tem, por exemplo, a posição da legenda. No caso aqui, a gente não definiu uma legenda, né? No caso, a gente tem a legenda seria essa legenda aqui, ó, no caso. Vamos colocar... No caso aqui, eu tenho que colocar uma legenda para começar, né? Aqui a gente tem título e a gente tem legenda. Legenda gráfico. A gente pode personalizar ela aqui. Não, desculpa, gente. Desculpa. Essa legenda aqui realmente não tem, porque só está tratando de uma série. No caso, quando você tem mais de uma série, que você tem essa questão. Igual, por exemplo, se a gente incluísse aqui, ó, a outra série, que no caso seria a receita. No caso aqui vai ficar desproporcional por causa da nossa escala. Mas é essa legenda aqui que está se referindo lá, ó. Tanto que eu coloquei ela tamanho 30, olha como é que ela ficou grandona, né? Aqui é tamanho 12. Então é dessa receita aqui que está falando, é dessa legenda aqui que a gente está falando, porque isso aqui também chama legenda, mas essa legenda aqui é informativa e essa daqui é uma legenda objetiva, né? Ela tem a ver com o gráfico. Aí no caso a gente pode definir a posição dela, né? Aqui ela está ao centro, mas aí eu posso colocar ela acima, ela já está, né? Eu posso colocar ela embaixo aqui, o gráfico. Eu posso colocar ela à esquerda, ela vem aqui para o cantinho. Eu posso colocar ela à direita. Eu posso colocar ela dentro
caso aqui, né? Não fica nem ideal dela ficar aqui, porque ela está tampando as informações. Com marcador, no caso, não tem, então a gente deixa ela acima mesmo. Aí você tem a questão da fonte, todas aquelas formatações básicas que a gente já conhece, negrito, itálico, cor, né? Basicão, tamanho, mas beleza. Só que se você não tem duas séries, você não precisa de uma legenda, né? Tanto que se eu tirar a série aqui, ela vai remover. No caso, ela vai ficar ainda com a série, mas a gente não precisa dessa legenda, né? Aí a gente vem e coloca em nenhuma, porque a gente não precisa de uma legenda. Aí essa legenda aqui, né? No caso seria a próxima que eu falaria, a legenda do gráfico. Só que no caso agora ela vem nos títulos. Porque a gente tem o título do gráfico, obviamente, que é o nosso título principal. Vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui. Ok. Eu tenho também o título, a legenda no caso, que seria essa legenda aqui. Aí a gente pode personalizar ela. Negrito, aí a gente pode colocar ela na cor preta, né? A gente sabe que essa aqui é a legenda. E a gente tem também esses títulos aqui, olha. Título do eixo horizontal e título do eixo vertical. O eixo horizontal, ele vai ter um título, por causa que a gente já definiu ele aqui, olha, quantidade em milhões, para indicar, para a gente saber que essa escala está em milhões. Aí você tem as edições básicas, né? Olha, a gente tem o negrito, deixa eu baixar aqui um pouco. O negrito, a gente tem itálico, cor, esse aqui é o basicão, que a gente já está acostumado. Só que eu não coloquei, por exemplo, a legenda vertical. Se eu quisesse pôr, eu poderia pôr aqui, ó, eixo vertical e definir país. Aí eu posso definir aqui que eu quero em negrito, posso colocar preto, ou vou colocar esse mesmo azul aqui. Deixa eu ver qual o tamanho que eu coloquei nessa daqui, foi de 14. Vou colocar essa daqui 14 também. Bacana, né? Ok. Aí a gente finaliza essa parte aqui de títulos. A questão das séries, né? Como eu também já tinha mostrado, a gente consegue, por exemplo, mudar a cor aqui. Eu poderia colocar, não sei, um azul um pouco mais forte. Eu posso mudar a cor dessa linha aqui, ó, igual, por exemplo, vou deixar o azul que estava. Não, vou colocar um outro azul. Vou ver esse azul aqui. Calma aí, ó. Esse azul aqui. Aí eu quero esse azul aqui um pouquinho mais forte. Eu venho aqui no mais, aí ele me abre a escala, eu coloco agora só um pouquinho mais forte, ou um pouquinho mais fraco, tanto faz. E agora, em vez de ser uma linha preta, eu quero que seja uma linha nesse tom de azul que a gente está usando aqui, né? Vamos pegar um outro tom de azul, um azul puxado um pouco mais para preto, esse azul, esse aqui é um azul mais cinza, esse azul aqui. Bacana, ele mudou a cor da linha, no caso. Aí eu posso também mudar o tracejado, né? Posso colocar ela assim. Só ver por que ele não está colocando para todas as séries. Isso aqui é interessante também. Formatação ponto a ponto. Bacana. Eu consigo, por exemplo, dentro de uma série, mudar a cor de cada uma dos dados, né? No caso, eu quero só a Argentina aqui. Eu posso vir e colocar a Argentina vermelha. Eu posso vir aqui, colocar essa daqui laranja, que é o que eu falei para vocês, né? Dentro da mesma série. Vim colocar essa daqui rosa, roxo. E aí a gente tem, né, todas as outras formatações normais, né? Cor da linha. Essa daqui ficou com a linha prata.
Opacidade, você pode deixar a linhazinha um pouquinho mais fraca. A opacidade do preenchimento, né? No caso, você coloca uma corzinha um pouquinho mais fraca. Da mesma forma, você pode mexer em todas de uma vez só, né? Obviamente. Vamos supor, você quer que todas fiquem com um preenchimento mais leve. Aí. Bacana. Quando você cria esses pontos, olha, ela vem aqui, ó, ponto a ponto do que você criou, olha. E aí agora você tem, né, toda essa questão de tracejado e tal para cada uma das suas séries. A questão da legenda já falei, do eixo horizontal também já falei, do eixo vertical, que seria esse eixo aqui, né? A gente tem as formatações clássicas. A gente pode inverter também, começar pelo Peru e terminar na Argentina. Isso aí a gente viu. Você pode tirar o negrito, diminuir um pouco o tamanho dessa fonte. Isso aí vai, né? Ali da sua necessidade. Vamos colocar a cor aqui, a cor clássica que a gente está utilizando para tudo. Vamos colocar aqui no título também. Só que agora não faz nem sentido, né? O que eu posso fazer então para mim voltar como ele estava antes? Eu venho aqui nas séries, eu posso remover esses ponto a ponto aqui que eu coloquei, ó. Aí vai todo mundo ficar, né, da mesma cor de novo. Ó, vamos colocar todo mundo preto, por exemplo. Todo mundo... Vamos pegar esse tom de azul aqui, ó. Esse tom de azul é legal. Aí eu posso colocar a linha de todo mundo verde. Deixa eu ver, ele pegou o verde. Não pegou o verde. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o verde. Opacidade 100%, espessura. Ok. Só estou estranhando que ele está colocando as formatações em uma, mas não está colocando em outras. Por que esse daqui não está pegando? Cor da linha. Ué, bugou aqui, mas tudo bem. Vamos então... outra coisa que é interessante, ó, depois que você faz todas essas formatações, você tem que voltar aqui na sua tabela, no caso aqui no seu... onde que está o gráfico e atualizar. A gente observa que ele estava assim quando a gente começou a aula, agora ele vai ficar assim, que já é, digamos, a versão 2.0 do gráfico. No caso, eu vou tirar essa legenda aqui, porque essa legenda não tem sentido aqui, porque ela não está dizendo nada. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou apagar ela, ela não pertence ao nosso gráfico. Ok. Vou voltar aqui, vou atualizar novamente. Beleza. Uma outra coisa também que é bacana de comentar, que na hora que a gente coloca um gráfico no nosso documento, ele se comporta como se fosse uma imagem. Então, eu posso vir aqui nas opções de imagem e aplicar qualquer formatação que eu queira, como, por exemplo, cortar. Eu quero cortar essa imagem aqui para ela mostrar informações um pouco mais reduzidas, talvez, gastar menos espaço dentro do meu documento. Posso vir aqui e dar um Enter. Prontinho, agora eu formatei. A gente sabe que essa bordinha aqui a gente consegue mudar ela aqui também, ó. Posso remover a borda. Posso colocar uma borda de um ponto, né? Uma borda bem fininha, só para ter um detalhe. Isso aqui a gente já aprendeu na aula de imagens, tudo bem? O que eu acrescentei, que eu gostaria de comentar com vocês, é o seguinte. Na aula passada, a gente aprendeu que, além, né, do gráfico de barras, a gente tem aqui o gráfico de colunas. Eu peguei a mesma tabela aqui e gerei mais gráficos a partir dela. Ou seja, primeiramente eu analisei por vendedor. Ou seja, né, vamos fazer a análise gráfica dessa informação. Toda hora eu desço aqui dando um spoiler do que está vindo. Vamos pegar aqui 150. Ok. Ok. O que a gente pode analisar aqui? Olha, aqui eu estou fazendo a análise por vendedor. Ou seja, o Marcos, em janeiro, vendeu mais
do que o Lucas, menos do que o Pedro e mais do que o João. Porém, o que acontece? O que a gente observa aqui? Eu estou analisando o em janeiro individualmente, ou seja, se eu fazendo uma análise superficial, eu sei que em janeiro vendeu menos do que em fevereiro. Proporcionalmente, abril vendeu mais. Então, se eu fosse analisar qual dos 3 meses vendeu mais, eu sei que foi abril, onde eu tive os maiores vendas. Só que se eu quisesse fazer uma análise só do Marcos, por exemplo, uma análise só do Lucas, só do Pedro, esses dados você consegue fazer também tirados da mesma tabela, que é o que eu fiz nesse próximo gráfico aqui, olha. Agora aqui eu já estou analisando, considerando que o fator de a base, né, dos nossos dados vão ser cada vendedor. Ou seja, aqui eu tenho os resultados de Marcos, aqui eu tenho resultados de Lucas, resultados de Pedro e resultados de João. Diferente daqui que eu tinha resultados de janeiro, resultados de fevereiro. Então aqui agora a gente está mudando a forma como a gente está analisando os dados. Qual é certo e qual é errado? Não existe certo e errado nessa situação. Existem objetivos, que assim você consegue traçar perfis de venda, ou seja, eu consigo através desses dados aqui identificar que o Marcos ele começou o ano bem, caiu e depois foi aumentando. Diferentemente de Pedro, que continua ali na mesma faixa de valores. Ou seja, Pedro não está avançando tanto, supondo, né, que eu seja o gerente dessa loja e eu esteja analisando os dados. Ou seja, eu consigo ver aqui que Pedro no primeiro mês vendeu 20 mil, aí depois ele caiu aqui, olha, para 19.560, né, praticamente a mesma coisa, ou seja, ele manteve o que ele já tinha, aí ele aumentou um pouco, eu percebo aqui que no terceiro mês ele vendeu 22.780 e depois continuou. Ou seja, ele faz dali, digamos que eu fosse projetar os próximos meses de venda de Pedro, considerando os dados que eu já tenho, os próximos 2 meses aqui provavelmente ele iria vender igual. Diferente de João. João no primeiro mês ele vendeu pouco, aí depois ele vendeu muito, aí depois ele caiu, depois ele subiu de novo. Então, se fosse fazer uma projeção, a gente poderia analisar que João no próximo mês cairia seu rendimento, porque ele já tem essa tendência. Obviamente, né, que quando você faz previsões, você considera métricas, então você considera coisas que podem acontecer e não que necessariamente vão acontecer. Né? É igual, por exemplo, tem aquele gráfico que eu mostrei de consumo de energia. A gente colocou lá uma linha de tendência. Aquela linha de tendência indica para nós, possivelmente, considerando a nossa base de dados, qual será o consumo de energia nos próximos meses a partir dos dados que já tem. Correto? Beleza, então. O que a gente observa aqui? Né? Que aqui agora a gente está analisando vendedor por vendedor. E aqui a gente está analisando mês por mês, tudo bem? E se eu quisesse analisar, no caso aqui eu estou analisando os 4 meses juntos. Se eu quisesse analisar um mês individualmente e saber quanto que aquele vendedor, quanto que um vendedor participou naquele mês, beleza? O que eu observo? Nesse primeiro mês aqui, eles venderam quase que a mesma faixa, né? Variando de 15.900 até 20 mil, ou seja, está todo mundo ali caminhando para o mesmo caminho. Porém, teve alguns meses que teve uma discrepância maior. Enquanto Marcos vendeu 20 mil, Lucas vendeu 31.600, ou seja, Lucas vendeu praticamente o dobro de Marcos. E se eu quisesse ver isso graficamente, isoladamente, a gente vai usar um gráfico de pizza, que é o que eu mostro aqui para vocês. Ó. Eu coloquei até um textinho, né? O gerente aproveitou os dados coletados e projetou um gráfico de pizza, projetou gráficos de pizza para analisar a participação individual de cada um de seus vendedores. Assim pode analisar a performance dele. Olha o que eu falei aqui para vocês, né? O gráfico de pizza, ele considera partes de um todo. Ou seja, no mês de janeiro, as vendas de todos os vendedores foram somadas e teve um valor X no final, né?
vendeu aqui, por exemplo, 15, 18, deve ter vendido aqui na faixa de uns 60, um pouco mais que 65 mil. E eu sei, a partir desses dados aqui, que no mês de janeiro, Pedro teve a maior participação nas vendas, contando com 27,7% das vendas, enquanto Marcos, que está logo atrás dele, participou de 26,2%. Agora eu consigo fazer isso mês a mês, que foi o que eu fiz aqui, olha. Agora em fevereiro, eu sei que João teve uma participação maior, ele teve 31,4% de participação, enquanto Marcos teve apenas 16%. Então isso aqui, gente, seriam gráficos que você pegaria, colocaria numa apresentação de slides e apresentaria numa reunião, gente. Olha, estou fazendo aqui as análises, estou percebendo que fulano de tal melhorou, fulano de tal piorou. Então, gente, vamos estipular metas. Então, assim, quando você analisa os dados, você obtém... deixa eu tentar colocar de uma forma fácil, né? Quando você retira as informações de um gráfico, você constrói conhecimento, ou seja, você passa ali para a sua equipe, ou se você for o gestor, você está passando uma ideia do que você espera para o próximo período, quem precisa melhorar, quem está de parabéns. Então, sim, gráfico é para isso, gente. Gráfico é para você manipular eles. Agora, por exemplo, fazendo análise de março. O março até bugou aqui o gráfico do João, a parte do João. Mas a gente observa que João teve a menor participação, com 15,9%. Só não saiu aqui o valor dele. Lucas teve a maior participação, enquanto Pedro e Marcos ficam atrás dele. Pedro com 28% e Marcos com 25,2%. Já o quarto mês de abril, a gente observa que eles tiveram uma participação parecida, tendo destaque para João, ok? O que aconteceria se caso um deles vendesse muito mais do que o outro? Por exemplo, se João tivesse vendido 50 mil reais, enquanto tem pessoas que venderam 22, a participação dele seria maior. Obviamente que você tem que calcular aí a porcentagem. Esse cálculo é feito automático para a gente. Eu vou abrir aqui o documento original, né? Vou abrir a planilha que gerou esse gráfico para a gente poder analisar, né? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte: no gráfico de pizza, você analisa apenas duas métricas por vez. Ou seja, no caso aqui eu estou analisando os vendedores por mês. No caso aqui eu estou analisando o mês de abril. Então eu vou pegar esse dado, ou seja, eu vou pegar essa linha junto com essa daqui. Os dados que estão nessas linhas aqui, eles são ignorados, obviamente, porque eu não consigo analisar todos eles de uma vez, não com gráfico de pizza. Por isso que eu falo, né? Objetivos. Cada gráfico tem o seu objetivo. Como agora a gente quer conhecer o gráfico de pizza, eu vou me ater apenas o mês de abril, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente analisa o mês de março, ok? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o que acontece quando você altera em uma proporção muito grande um dado da tabela. Igual, por exemplo, vou pegar quem está com menos aqui. Quem está com menos é Marcos, né? Não, é Pedro. Pedro aqui vendendo 22.300. Supondo que agora Pedro vendeu, na verdade, 50 mil reais. Olha o que acontece. Pedro, que antes tinha 18, alguma coisa de participação, agora ele tem 34,1. Por quê? Olha como que a gente chega nesse cálculo. Eu vou fazer aqui a soma dos valores do mês de abril. Olha que interessante. No mês de abril foram vendidos 146.550 reais, ok? Agora eu vou pegar a participação de Pedro dividido pelo valor total vendido. 0,34,1. No caso, a gente sabe que porcentagem, né? Você multiplica por 100.
Aí eu vou arredondar aqui para a gente ter um valor um pouco mais exato. Olha aqui, o que eu achei? 34,1. Vou mudar aqui de novo a participação de João, né? De Pedro, desculpa. Pedro, na verdade, vendeu 80 mil reais. 45,3, 45,3. Ou seja, 80 mil reais com relação ao total, que no caso aqui é 176.550 agora, representa 45,3%. Então, quanto mais você altera, né, proporcionalmente à quantidade de um deles, você observa que o gráfico de pizza se ajusta. Eu quero chegar aqui perto dos 50%. Quase. Agora eu coloquei quase demais. Agora, 92 a 94. Quase. Vamos colocar 600. Agora quase chegando, mas o que eu queria que vocês entendessem? Agora, proporcionalmente, né, quase chegando, acho que 96 dá. Nossa, 0,9. 96 e 500. Perfeito, agora eu achei o que eu queria. Proporcionalmente, Pedro vendeu o equivalente ao que todos os outros venderam juntos. Vamos descobrir isso? Vamos pegar aqui, ó. Vamos somar esses aqui, ó. Marcos, Lucas e João. Os três juntos venderam R$ 96.550. Pedro sozinho vendeu 96.500. Obviamente, né, que a gente tem uma pequena margem de erro de R$ 50, porque aqui está arredondado. Se eu aumentar as casas aqui decimais, a gente observa que na verdade não é 50, é 49,98, um número gigante. Aí arredondando, né, a gente pode falar que ele atingiu 50% das vendas. Graficamente, isso já está óbvio. Observa que a pizza ela foi partida ao meio. Metade é Pedro e a outra metade foi dividida entre os outros, né? No caso aqui, João com 19,1%, Marcos com 15,5% e Lucas aqui bem perto de Marcos, porque eles estão com a diferença bem pequena, né? No caso, deu diferença de 0,1. Tudo bem? Uma coisa que é bacana de você observar é o seguinte: se você tivesse um cenário onde os 4 vendedores venderam o mesmo valor, você teria um gráfico dividido exatamente em 4 partes. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Uma situação onde cada um deles venderam 25 mil. O que acontece agora? Como cada um deles vendeu 25 mil, cada um deles teve 1/4 de participação, ou seja, 25%. Obviamente que eu usei o 25 aqui só para ficar mais fácil de explicar, mas qualquer valor aqui que seja igual, né? Vamos supor, cada um deles vendeu 10 mil reais, né? Ou seja, cada um deles teve 25% de participação, 1/4 de participação, ou seja, eles venderam igual, graficamente, né? A gente vai representar eles igualmente. Vamos lá, agora vamos conhecer a estrutura do gráfico de pizza. Vamos vir aqui, vou trazer esse gráfico para cá. Vamos vir aqui em editar. Primeira coisa que a gente já vai observar quando a gente abrir a nossa parte de edição gráfica. Vamos lá. Ok. Primeira coisa, a gente tem o tipo do gráfico. Eu estou utilizando agora o gráfico de pizza em 3D, porque a gente tem o de pizza normal e a gente tem o 3D.
que no caso era esse que eu estava usando. Tem esse daqui também, que é o com rosca, gráfico de rosca, mas para essa situação aqui ele não é muito ideal, não. Vamos aqui nos ater ao gráfico normal. Que a gente pode vir aqui, olha, e colocar um plus nele, a gente coloca ele 3D, ou seja, ele é normal e vira o 3D, tudo bem? Mas isso aqui já é em personalização. Próxima coisa que a gente tem que observar, no caso eu falei que ia deixar o gráfico aqui, mas eu não posso deixar ele não, que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Ok. Primeira coisa que a gente tem que observar, a gente está considerando esse eixo aqui como marcador, ou seja, essas marcações aqui que vão dar esses títulos aqui, olha, João, Marcos, Lucas, Pedro, eu estou tirando daqui esses dados para colocar aqui. Eu poderia agregar, né, no caso, não vem ao caso agora, mas tudo bem. Aí agora a gente tem a questão dos valores, ou seja, da onde que eu vou tirar os valores para colocar aqui na porcentagem, né? Para a gente fazer o cálculo da porcentagem. Eu escolhi essa parte aqui do abril. Se eu quisesse janeiro, por exemplo, eu viria aqui e iria clicar aqui, olha, e selecionar janeiro. Agora olha a diferença, ele já está fazendo o cálculo para janeiro. Posso, por exemplo, cálculo de fevereiro. Aí agora ele está considerando fevereiro. Lembrando que esse título aqui ele não muda automaticamente, porque esse título a gente sabe que ele é um título digitado, igual é em todos os outros tipos de gráfico. Então aqui a gente pode escolher a parte que a gente quiser. Obviamente que tem umas colunas que não tem nada e tal, por causa que as colunas que está pegando da linha de baixo, mas o interessante para a gente são só essas quatro, que no caso seriam as quatro ali. Vamos voltar aqui para o mês de abril. Tem essas outras configurações também, usar coluna como marcação, linha como marcador. Isso aqui não vem ao caso também, porque não é importante para nós. A gente sabe, né, que se caso a gente digitar a tabela aqui, né, digitar os dados, eles não aparecerem no gráfico, a gente tem que vir aqui no intervalo e selecionar o intervalo que a gente quer colocar esses dados. A gente tem também depois a parte de personalização, que é bem bacana. Aí a gente tem aqui o estilo do gráfico, que igual eu mostrei, a gente pode colocar ele em 3D. A gente pode maximizar ele, tornando ele uma parte que ocupa tudo, né, no caso. Isso aqui é interessante também. Tem a questão da cor de fundo, a gente sabe que já é bem basiquinho, a gente pode colocar aqui a cor que a gente quiser. Obviamente que se você colocar uma cor muito forte, atrapalha a visualizar os seus dados, então opte sempre por cores mais leves. Você pode mudar a fonte, né, de todo o texto, só que lembrando que quando você alterar a fonte, algumas você altera o tamanho também, igual essa wide aqui. Ela é bem grandinha, então no caso aqui não coube a legenda, você já tem que estar pensando nisso também. Ok, na parte de personalização é isso, né? Tem a cor da borda também, né? Acho que não compensava nem comentar, mas tudo bem. Você sabe que a gente tem essa bordinha aqui. Ok. Agora a gente tem a parte do gráfico de pizza em si, que é bem bacana. Primeira coisa, circunferência interna da rosca. No caso, seriam essa circunferência que a gente não está vendo, mas ela existe. Por que a gente não está vendo? Porque ela está em 0%. Eu posso vir aqui e colocar ela 25%, ou seja, 25%, ou seja, um quarto aqui é essa rosquinha do meio. A gente pode trabalhar em 50, 25 ou 75, que aí fica uma proporção bem maior. Lembrando que quando você aumenta aqui e não cabe o texto, né, que a gente colocou aqui, ele vai ser retirado, né? A gente pode também digitar um valor menor. Eu não quero, vamos supor, 25%, eu quero 30%. Aí você vem e coloca 30% que você quer. Aí agora a gente tem esse marcador que vem aqui dentro. Eu escolhi que eu quero colocar a marcação do valor aqui, mas eu tenho outras opções. Eu poderia colocar a legenda, ou seja, vir o nome do cara aqui para dentro. Poderia, por exemplo, colocar a porcentagem, no caso 25%, ou eu poderia colocar o valor e porcentagem, no caso aqui ele não vai caber por causa do tamanho. Aí no caso, se eu diminuir, aí ele cabe aqui, ó, 10.000, que é equivalente a 25%. Por que isso é interessante? Às vezes você faz alguma configuração que essas legendas aqui somam. Aí você precisa que elas fiquem internas para você visualizar. Eu acho que eu até dei um exemplo aqui. Acho que quando você maximiza ele, isso, olha, quando você maximiza ele,
ele soma aquelas porcentagens. Então, você precisa que elas fiquem aqui dentro, porque se você não colocar elas aqui dentro, fica meio que sem sentido, né? Ó, vamos colocar aqui nenhuma. O que você entende por isso aqui? Nada. Você não tem dados aqui. Então, é interessante que talvez você coloque aí, por exemplo, a legenda. No caso, você colocaria só o nome. Isso vai muito de situação para situação, né, pessoal? A gente tem que pensar nisso. Igual, por exemplo, aqui a gente sabe que é uma situação de vendas. Então, você tem que saber porcentagens, você tem que saber valores. Mas, às vezes, você só quer o desenho, né, de um gráfico de pizza. Por exemplo, você pode vir aqui, tirar a rosca, circunferência. E agora você conseguiria colocar uma fonte bem maior. 14, deixa eu ver, acho que vai caber até um 20 ali. Ok, agora você vê somente o nome de cada um, ou seja, João, papai. Bem que o nome é meio que desnecessário, porque você tem ele aqui. Porém, a gente sabe que essa legenda a gente consegue desativar elas. A gente tem aqui, ó, a legenda. Eu poderia vir aqui, olha, e desativar ela. Olha que interessante. Agora eu só tenho o gráfico. Então, por isso que eu preciso saber qual é cada um deles. Só que se eu coloco aqui o valor, faz sentido esse gráfico? No caso aqui está pegando todos os meses igual. Deixa eu mudar aqui só para a gente entender melhor, né? Ué. Ah, tá. Porque ele está pegando um intervalo muito grande. Ok. Aqui esse A3. Ah, tá. Ele está pegando agora fevereiro. Que começa aqui. Ah, tá. Aqui, ó. 30.000, 19, papapá. Vou até diminuir um pouco esse tamanho aqui, olha. Só para é igual aquela questão, olha, no tamanho 20, esse último dado não conseguiu ser exposto. Aí o que a gente faz? A gente diminui um pouco, aí agora cabe todo mundo. Se eu der esse gráfico aqui, tem algum sentido? Vocês acham que eu conseguiria entender o que esse gráfico está querendo passar? Ou, por exemplo, entender qual que é a finalidade dele? Se eu só te entregasse essa imagem aqui, sem essa tabela junto, vocês acham que teria sentido esse gráfico? Me respondem aí. Deixa eu ver quem ainda está na aula, né? Não. Não conseguiria, né? Porque não tem sentido um gráfico desse. Eu simplesmente estou vendo 4 valores. Eu não sei o que são cada um desses 4 valores. Então, para isso, eu precisaria que aqui tivesse uma legenda. Vamos colocar aqui uma legenda à esquerda, por exemplo. Ou poderia colocar uma legenda à direita. Tudo bem? Então, assim, você tem várias personalizações que você pode fazer a partir dos seus dados, de como que você quer mostrar eles no seu gráfico, no caso, né? Mas vamos voltar aqui ainda na parte das fatias, né? Beleza. Das fatias, não. Eu estou aqui na parte do gráfico. Ok. Então, aqui a gente pode colocar o valor, ou a gente pode colocar o valor e porcentagem. No caso aqui ele não mostrou porque não coube. Aí você vem aqui e diminui. Não coube ainda. Ótimo. Ok. Então, vamos considerar isso também como parte necessária do nosso gráfico, ok? Vamos tirar aqui a parte da maximização, que a gente quer que apareça aquela legenda externa. Aí. Beleza, eu quero legenda com marcador. Vamos só diminuir esse dado aqui, ó, para ele caber ali dentro. Não quero valor e porcentagem, não. Agora eu quero somente valor.
Ótimo. Continuando aqui, então, a gente tem a questão da fonte. Por exemplo, se eu mudar a fonte aqui, eu observo que ele não vai comportar, né, todos os dados que eu preciso mostrar, por causa que a fonte wide ela é uma fonte um pouco mais larga, então você tem que pensar nisso quando você está construindo o seu gráfico. Você pode, obviamente, que mudar a cor, né, aqui dentro. Você poderia colocar um branco, por exemplo. Vai aí da sua necessidade, né? Tudo bem? Depois a gente tem aqui a questão da fatia da pizza, que aí no caso você pode mexer com a fatia individualmente deles. Por exemplo, eu quero a fatia do Marcos. Aí eu quero que ela fique de outra cor, quero uma azul, por exemplo. E tem essa parte de distanciamento aqui do centro que é muito bacana também. Por exemplo, eu posso retirar uma fatia do gráfico e colocá-la um pouquinho para fora. Isso você faz aqui, olha, em fatia de pizza e seleciona a pessoa que você quer. No caso aqui eu quero o Marcos. Eu quero que ele fique a 25%, né? A gente vem e retira o Marcos aqui, olha. Olha que bacana. No caso, o dado do Marcos aqui sumiu por causa que agora não está comportando mais. A gente tem que vir aqui, olha, no gráfico, diminuir um pouco. Ok, agora apareceu. Aqui na questão da legenda. Aí agora a gente teria que pôr, por exemplo, uma legenda à esquerda. No caso, a gente não consegue utilizar a legenda agora com o marcador, porque com o marcador a fatia tem que estar fechada, né? Mas aqui, por exemplo, a gente pode colocar agora uma legenda acima, a gente pode colocar uma legenda abaixo, a gente pode colocar à esquerda, direita. A gente só não vai conseguir colocar nessa situação aqui a legenda com marcador, que é aquela que fica com um tracinho, uma setinha, né, para fora, e nem adentro, tudo bem? Porque aqui a gente já tem um valor aqui dentro, tudo bem? Então é isso, a gente consegue afastar aqui, a gente consegue afastar até mais, se for o caso. Então, por exemplo, às vezes você quer pegar um dado e quer fazer uma observação sobre aquele dado e tal, é bacana isso aqui também. A questão aqui das fatias, né? Você consegue trocar eles. Por exemplo, vamos pegar aqui o Pedro, colocar ele num tom de azul também para ficar bacana. Vou colocar o Pedro nesse azul aqui. E agora vamos pegar o João e colocar o João nesse tom de azul aqui. Esse já foi. Vamos colocar ele nesse azul mais fraquinho. Ok. E aí você pode retirar o João, né? Você pode retirar a fatia dele. Você pode retirar só um pouquinho também, né? Você quer retirar 10%, ele vai sair só um pedacinho aqui. Lembrando que como está em 3D, né? A gente percebe que parece que um pedaço sai mais que o outro, mas não, ele saiu 10% de forma 3D. A gente tem as questões dos títulos, né? A gente tem título do gráfico, que é esse título aqui. A gente tem a questão aqui da legenda, né? No caso, eu poderia colocar aqui vendas referentes ao mês de abril. Aí a gente sabe que tem todas aquelas edições que a gente já conhece: negrito, centralizado, cor do texto preto. Aí a gente pode aumentar aqui um pouco o tamanho, bacana também. Aí a gente tem também a questão da própria legenda, né, que eu acabei já mostrando adiantado, que seria essa legendazinha aqui. A gente pode talvez aumentar um pouco o tamanho dela para ela ficar maiorzinha. Vocês observam que cada vez que se aumenta um elemento, os outros vão se adequando, né? Igual, por exemplo, se eu colocar aqui muito grande, colocar 24, ele aumenta muito aqui e joga aqui para fora. Então a gente pode colocar aqui num tamanho razoável, né? Que dê ali para acompanhar, para ver como que está funcionando. Tem a questão da cor desse texto aqui, né? Vamos supor, a gente está usando o tema todo azul, vamos supor, colocar a legenda azul também. Pode ser, né? Fica bacana. E é isso. O gráfico de pizza ele é relativamente mais simples de você editar do que um gráfico de barras ou um gráfico de colunas, por exemplo, por ele ter menos formatações. Eu acho que com isso a gente finaliza a parte de gráfico de pizza. Deixa eu confirmar aqui se foi tudo que eu queria. Ok, foi tudo aqui.
Bacana, bacana. Vamos só mudar que eu gosto daquele outro modo. Se eu quiser colocar aquele modo que fica aqui, né? No caso, eu tenho que mudar essa legenda aqui de direita para com marcador. Eu venho aqui e coloco com marcador. Aí, para a gente conseguir usar essa legenda aqui dentro, a gente tem que vir aqui, ó, na parte do gráfico. Marcador da fatia a gente coloca nenhum. E aí a gente consegue colocar aqui a legenda dentro, né? Ué, por que não está dando para colocar dentro? Será? Acho que é por causa de tamanho, será? Não. Depois eu vou confirmar então por que não está conseguindo, mas é isso. Bacana, bacana. Ok, ok, ok. Se eu atualizar aqui ele vai mudar, mas no caso ele não vai estar pegando o mês certo, né? Vamos só mudar aqui para ele pegar o mês certo. No caso aqui, deixa eu ver qual... essa daqui, ó, é o mês de abril, que tá todos com 10 mil. No caso aqui ele tá até com os dados errados, né? No caso a gente tem que colocar os dados certos. Vamos pegar aqui os dados certos. Aqui. Colocar aqui. No caso aqui ele vem como moeda e tal. Não, beleza. Depois na hora que eu for colocar o exercício lá para vocês, eu vou explicar direitinho o que eu vou querer que vocês façam. Mas basicamente eu vou querer que vocês peguem o exercício da semana passada, melhorem ele, para ele ficar parecido com o que eu vou colocar lá. E ainda acrescentem, né, os gráficos de pizza para mim ver que vocês estão conseguindo acompanhar a matéria, tudo bem? Eu, no caso, vou querer vários gráficos, né? No caso, eu falei que essa semana eu vou ser um pouquinho mais exigente com relação a isso. Eu vou querer que vocês façam mais formatações. Ok, nessa parte aqui agora do consumo, essa parte aqui eu não acrescentei nada não, tá do mesmo jeito. Eu percebi que algumas pessoas fizeram exercício diferente e tal. Tudo bem, isso pode ser feito. Só vou mostrar mais algumas personalizações que dá para fazer aqui. Abrir documento original. O que mais que a gente pode melhorar nesse gráfico que a gente não fez na semana passada? Calma aí que o gráfico está carregando. Ok, vou trazer o gráfico para cá, para a gente visualizar melhor. Ok, aqui está suficiente. Vamos abrir aqui as questões das edições do gráfico. Ok, a gente tem aqui, né, todas as questões que a gente já conhece. A gente pode alternar linhas e colunas aqui? Pode, mas não é interessante. Não é interessante para nós. A questão aqui do eixo, a gente sabe que tem que ser o eixo dos meses. Aí aqui no caso a gente não tem outros parâmetros para colocar junto, mas por exemplo eu poderia fazer um comparativo de chuva e temperatura. Inclusive esse vai ser um dos exercícios que eu vou colocar para vocês, relação de chuva e temperatura. No caso, choveu tantos milímetros no mês, fez tantos graus. Eu vou dar um exemplo aqui com esse, ó. Vamos colocar aqui a temperatura nos meses. Média, né, de temperatura. Em janeiro faz muito calor, então vou colocar em média de 30 graus. Aí aqui, fevereiro, continua bem quente, vamos colocar aí 31. Em março começa a dar uma esfriadinha. Então, vou colocar os valores aqui, não vou ficar falando, então fica forçando minha voz.
Bacana, ó. Agora eu tenho, por exemplo, uma proporção, né, de temperatura por mês do ano, uma média, né? Então a gente vê que nos meses mais frios, que consomem mais energia, a temperatura está menor, que indica aí, por exemplo, que o aumento do chuveiro teve um aumento, né? Então, por exemplo, agora aqui nas edições do gráfico, eu poderia vir e adicionar uma outra série, por exemplo, a, a parte aqui da temperatura, né? Agora olha que interessante, né? No caso aqui a temperatura vai ficar, obviamente, né, aqui na faixa dos 20 até os 40 graus. Por causa que, como os quilowatts estão aqui na escala maior, a temperatura vai estar numa escala menor, por exemplo. Mas agora eu tenho uma outra série que está sendo indicada aqui para a gente. No caso, a série da temperatura. Eu vou colocar ela na cor vermelha para a gente conseguir visualizar aqui a temperatura, né? Temperatura, série, temperatura. Vamos colocar aqui na cor vermelha. Agora, olha que interessante, né? Eu observo aqui que nos meses que teve um aumento do consumo de energia, houve uma queda na temperatura. Isso indica para a gente que houve um consumo maior decorrente desse dado, né? Fatores que andam junto. E a gente observa que, segundo este gráfico, a média de temperatura ela fica aqui nessa faixa, olha. Eu consigo ver num ponto específico, olha, eu vejo aqui que no mês de junho foi isso aqui. No caso, a gente pode colocar uma legenda também, né? Bacana. Colocar aqui uma legenda. Aí eu vejo a temperatura de cada mês, uma média, né, da temperatura de cada mês. E, por exemplo, eu posso vir colocar uma cor, né, um preto, no caso. Posso colocar aqui um negrito, posso aumentar um pouco o tamanho. Deixa eu ver aqui, olha, a gente tem que tentar manter um padrão, né? A gente vem, por exemplo, aqui o eixo dos quilowatts. Qual que é o tamanho que está aqui, olha? Tamanho 14. Então, a gente vem aqui no eixo da temperatura e coloca no tamanho 14 também. Que aí fica essa marcação maior. A gente pode colocar aqui barra de erros também, mas eu acho que não vem tanto. Essa barra de erros aqui fica legal, olha, fica bacana, porque aí a gente marca os pontos, né? Vamos colocar a barra de erros nesse aqui também. Esse, no caso aqui, ele mede... essa barra de erros aqui, no caso, eu acho que ela não é interessante. Por causa que ela mede, seria entre tanto até tanto. No caso aqui a gente sabe o valor exato, não tem essa barra de erros. Aí aqui no caso a gente poderia definir o tanto da barra de erro, no caso aqui ele está definido como 10%. No caso a gente poderia colocar aí um erro de 5%, né? Tipo aquelas pesquisas que eles fazem de intenção de voto e tal, para saber qual candidato vai ser eleito. Isso aqui é bacana também para aquela situação. Mas vamos voltar aqui, olha. Essa linha de tendência a gente sabe que a gente ativa ela aqui, né? A gente pode desativar ela. Isso aqui é para a gente ter uma noção de quanto que vai ser o consumo de tantos meses e tal, que ele analisa métricas, no caso. Aí eu já mostrei todas essas edições, né? No caso, essa linha de tendência pode ser linear, ou a gente pode fazer exponencial, polinomial. No caso aqui a gente observa que subiu e depois desceu. Isso aqui já é um dado, né, que a gente tem, porque a gente observa que aqui sobe, 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 aí chega aqui já desce, 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 desce. Então a tendência seria descer um pouco mais e depois subir de novo. Aí tem diferentes métricas, né, que você pode aplicar. No caso aqui seria a média móvel também, é interessante. Aí tem tipo de média. Sim, tem muitas formas de você fazer essa linha de tendência aqui. Aí tem as questões do marcador que você pode colocar. Ou personalizado, né? Linha de tendência para
quilowatts. Isso aqui é bacana também. Aí você pode escrever nesse título, né? Vamos colocar aqui, ó, tendência, consumo, quilowatts, né? Você personaliza o que vai ficar lá em cima. Deixa eu ver mais o que é interessante aqui. Há questões aqui dos títulos, eu já mostrei no caso, né? Seriam esses títulos. Vocês observam que as configurações dos gráficos, elas são bem parecidas, né? Obviamente por causa do formato de como que você edita um gráfico. Mas ok. A gente tem aqui também as linhas de grade que a gente pode definir, né? A gente tem o eixo vertical. A gente pode colocar aquelas marcações, né? A gente pode colocar aqui as marcações, que seriam esses tracinhos. A gente pode colocar as linhas secundárias, que seriam referências aí que a gente tem para poder identificar. E entra todas aquelas questões, né? Aí o valor do intervalo. Vamos definir o intervalo aqui como de 10 em 10. Aí aqui agora você tem, olha, 0, 10, 20, 30, até chegando em 180. Vamos colocar uma linha secundária só. Aí ele divide 10 em 10, ó. Aí no caso aqui, se a gente fosse desconsiderar a temperatura, a gente poderia começar, por exemplo, em 90. Aí você vem aqui, ó, no eixo vertical e fala que ele vai ser de 0 a 180, você coloca de 90 a 180. Aí você consegue analisar melhor. Observa que antes você tinha isso, que na verdade é a mesma coisa, só que você está vendo de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, o que eu posso pedir na atividade para vocês? Eu dou o gráfico de consumo em quilowatts, ou, por exemplo, dou o gráfico de chuva, dou o gráfico de temperatura e vou pedir para vocês unirem os dois, criarem um gráfico que junta os dois. No caso, eu vou pedir para vocês fazerem, obviamente, os três, né? Voltando então aqui na questão do eixo, né? No caso, a questão das grades. Aí a gente sabe que quando a gente coloca uma grade secundária, a gente pode colocar uma cor nela também, porque aqui ela vem esse cinzazinho fraco. A gente pode colocar o preto, que é um pretinho bem forte. Poderia definir um intervalo maior aqui, em vez de ser de 10 em 10, ser de 15 em 15, L90, 105, 120. Poderia colocar de 20 em 20, aí 90, 110, 120. Então, assim, tem que definir, né, esse intervalo. E aí você pode definir também quantas, por exemplo, entre os 100 e os 110, entre os 90 e os 110. Vamos supor que você queira que tenha 3 marcações, né? Seria 90. Vou colocar só 2, fica mais fácil. Seria aqui. No caso agora você só tem 2 marcações. Aí no caso 90. Nossa, vai ficar difícil de fazer essa conta. Mas aí seria esse intervalo aqui dividido por 3 no caso, né? Aí 90 que vai dar mais ou menos 90, 97 mais ou menos, e aqui 100. Se colocar 4 fica um pouquinho mais fácil. Aí, por exemplo, 90, 95, 100, 105, 110, né? Aí fica mais fácil da gente contar. Então, no caso aqui, você define quantas linhas você quer entre um intervalo e outro. Você pode diminuir esse intervalo aqui, né? Colocar de 5 em 5. Aí você tem aqui, ó, um intervalo bem maior. Antes você tinha de 90 pulando para 110. Agora você tem o 105. Então, aqui você observa a métrica, como é que está aumentando, diminuindo. Aí tem a questão da posição do marcador, no caso. Essa marcador aqui, ó, ele está atravessando, né? No caso, ele está cruzando a linha. Aí tem para dentro, para fora. O que a gente já viu antes, né? Aí você tem o tamanho da marcação, você quer uma linha maior, uma linha menor. A gente pode colocar marcação nesse eixo aqui também, né? A gente sabe que a gente pode colocar aqui no caso, é aqui que ativa o marcador, né? Eixo horizontal, marcação. Aí a gente vem e ativa essa marcação. Aí tem a questão de cruzando, papapá. Isso aqui, né? A gente já sabe que como que funciona, é tudo igual.
Mas voltando aqui no eixo vertical, a gente pode rotacionar, né? A gente pode colocar aquela inclinação. A gente define aqui, olha, que a gente quer uma inclinação. Aqui, ó. Cadê a inclinação? A inclinação é aqui também. Tá certo. A inclinação aqui, ó. Aqui, ó, marcadores de inclinação, tá certo. A gente vem aqui no eixo horizontal e vem aqui, ó, 30%, por exemplo. 30 graus, no caso, né? Ele vai rotacionar 30 graus. Aqui ele tem uns marcadores padrão, né? 45, 30, 60, 90. Mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui 45, né? Ele rotacionamento, isso aqui é bem interessante também. A gente sabe que essa legenda aqui a gente consegue aumentar ela um pouco, né? A gente pode colocar ela aí um pouco maior. A gente pode mudar ela aqui de posição, né? No caso aqui ela está acima, mas a gente poderia colocar ela aqui embaixo. No caso aqui agora nem faz sentido ter a temperatura, porque a temperatura não está aparecendo no gráfico. Então no caso a gente poderia tirar essa parte aqui. Aí a gente tiraria aqui nas configurações, né? A gente vem aqui e remove. Aí ela não aparece. Ok, isso mesmo. Aí a gente pode também colocar ela à esquerda, ela vai vir aqui para o cantinho. À direita, né, vai vir aqui para o outro cantinho. Pode colocar dentro também. Ela vem para aqui, ó. Bacana. Ou poderia colocar ela no automático, que já é na parte de cima, né, que é essa mesma aqui, ó. A fonte já é padrão também. Ok. Acho que vou aumentar só um pouco isso aqui para ficar bacana. A gente pode colocar aqui no 14 para ficar um pouquinho maior. Lembrando que se você aumentar muito esses marcadores, eles somem, né? No caso, eles deixam de aparecer alguns. Por exemplo, aqui estava marcando de 5 em 5. E aqui agora foi, ó, 90, 95, 100. Quando você coloca uma fonte muito grande, de 90 já pulou para 100. Ou seja, o 95 ficou oculto por causa que você ocultou ele, no caso, né? Você colocou uma fonte que uma sobressaiu a outra. Bacana. A gente, por exemplo, aqui ele está passando, né? Ele vai até o 160, mas no caso a gente quer que ele mostre apenas até o... No caso aqui ele está indo até o 180, eu quero que ele mostre até o 160, né? Vou colocar aqui o marcador menor para aparecer todos. Mas aqui tem que ser o 12 mesmo. E aqui agora eu quero que esse intervalo aqui, ele vá de 90 até 160, por exemplo. 160 não dá, né? Por causa que senão tampa ali 165. Isso. Ok. No caso, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Observa que o 159 ele está ficando aqui bem acima do... Bem aqui, ó, junto da linha. Se eu coloco um intervalo que é menor do que esse tanto aqui, olha, na hora que ele sobe ele não mostra, ele não pode ultrapassar, ele vem e oculta aqui, olha. Então, por isso que eu estou colocando um intervalo um pouco mais do que eu preciso, mas é suficiente para mostrar aqui, olha. Deixa eu ver se a gente consegue mudar isso. No caso, não, né? Aqui tem que ser o eixo esquerdo mesmo. É para questão da série. No caso, isso aqui seria que se eu quisesse mudar apenas uma específica, né? No caso, se eu quisesse vir aqui, ó, e mudar diretamente aqui, em vez de mostrar o 159, mostrar outra coisa, a gente tem essa formatação individual aqui, que a gente conhece. Pessoal, é isso. Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu aqui sobre gráficos? Gostaria de estar perguntando alguma coisa antes da gente finalizar a aula? Bem que hoje não teve muita gente na aula não, o pessoal está meio desanimado. Depois eu vou ver com o pessoal o que está acontecendo. Marlene e Jaqueline, o que vocês acharam aí do conteúdo? Gostaram? O que vocês podem comentar aí para nós?
Pode comentar no chat, pode comentar aqui no microfone, o que vocês acharem melhor. Tudo bem? Pessoal? Oi, Ítalo, repete que eu não escutei. Não, o que que você achou da aula de hoje? O que que achou do conteúdo? Ah, não, para mim tá tranquilo, tá? Eu tô gostando bastante das aulas. Eu só gostaria que, tipo assim, o grupo que se propôs, né, a estar vendo, assistindo às aulas, né, é, acabou que as pessoas não estão vindo para ver as aulas, né? E Infelizmente. sim, aí eu acho que, tipo assim, você não vai ter um feedback legal e, né, que a turma tá desistindo. Não sei se é desistindo, né? A gente não sabe o que que tá ocorrendo com cada um, né? Mas, Não, isso aí, alguns alunos já estão conversando comigo. Normalmente, quando o pessoal falta, eles me mandam mensagem antes, avisando, mas é bacana ter essa participação aqui. Inclusive, essa questão da falta já foi levantada, que vocês têm um número máximo de falta que vocês podem ter. Então, assim, é importante que vocês estejam ali acompanhando as aulas, façam os exercícios. Se tiver dúvida, pode me mandar no e-mail, pode me mandar no WhatsApp, o que acha melhor, mas que participem do curso, porque senão fica complicado, né, depois. sim, é isso mesmo. Mas eu tô gostando bastante do curso, né? Uhum, Tipo assim, tô aprofundando. Eu sabia coisas, mas assim, muito superficial. É, uhum. hoje eu já sei, assim, coisas mais detalhadas, né? Às vezes eu ficava na dúvida, mas agora tá dando para assimilar bem, o conteúdo, Não, perfeito então. tá? E aí você está conseguindo acompanhar essa parte dos gráficos? Você já conhecia um pouco? Como é que era? Sim, é superficial, como eu te Uhum. falei, né? Nada muito detalhado, só coisinhas simples que eu mexi. Agora já dá para eu produzir uma coisa, acho que mais elaborada. Não, perfeito então. É esse mesmo o objetivo. O exercício da semana passada você já entregou? Sim, entreguei. Ok, beleza. Então acho que eu já até já corrigi, já dei sua nota lá. Sim. Eu vou estar postando então um outro exercício para vocês estarem fazendo. E é isso. A gente vai estar encerrando a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Tá bom, pessoal? Boa noite e fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. Até.